Bem-vindos! Essa é mais uma aula do Guia Básico de SEO para Iniciantes. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre como ranquear melhor no Google, utilizando as ferramentas que a própria Google indica para a gente, como que a gente pode ajustar o nosso site, que ferramentas utilizar para poder aparecer lá no Google com uma pontuação melhor e assim economizando dinheiro da sua empresa, do seu negócio ou com qualquer site que você tenha, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que vocês vão aprender nessa aula? Primeira coisa, como que a gente ajuda o Google a encontrar o nosso site? Se você tem um site e quer que o conteúdo dele apareça nos mecanismos de busca, por exemplo, o Google, que é o mais importante hoje em dia, é importante que você facilite para que o Google consiga encontrar o seu site, o seu conteúdo. Então a gente vai aprender como é que a gente faz isso hoje. A gente também vai aprender o que são os sitemaps. Como que funciona? Você já deve ter ouvido falar em algum vídeo aí pela internet ou em um blog, mas como isso funciona? Então não perde esse vídeo para saber o que são eles e como eles funcionam. Também vou ensinar quais são as características dos sitemaps, porque existem tipos diferentes, existem informações diferentes que a gente pode colocar, formatos diferentes, então tudo isso você vai aprender nesse vídeo aqui hoje. Também eu vou te ensinar como fazer o seu primeiro sitemap. E é bem legal, espero que vocês gostem, porque é muito útil e vai facilitar a sua vida aí na internet, sempre que você tiver um blog, um vídeo, alguma coisa que você queira gerar conteúdo. Além disso, eu vou ensinar você a acessar o Search Console, o Google Search Console, que a gente falou no vídeo passado, e lá dentro, como que a gente faz para enviar o nosso sitemap. Então, nesse vídeo, além de aprender a fazer o seu primeiro sitemap, você também vai aprender a enviar esse sitemap lá para o Google. E no finalzinho eu vou dar como bônus algumas dicas e truques para vocês aí, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente ajuda o Google a encontrar o nosso conteúdo? Seja num blog, seja um site que você tenha, se é uma LP, se é uma postagem, o que você quiser que apareça no Google. Como é que a gente faz para ajudar ele a encontrar essa informação de forma mais fácil? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para garantir que o nosso conteúdo seja encontrado pelo Google é gerando um sitemap. O próprio Google indica essa ferramenta. Então, mesmo que você já tenha um site pequeno ou um site grande, já está tendo algum resultado ou não teve resultado nenhum ainda no Google, é importante gerar essa ferramenta, tá? Utilizar essa ferramenta, gerar o seu arquivo sitemap, porque ele ajuda muito o robozinho lá do Google a encontrar as suas páginas e a indexar melhor o teu conteúdo. Então, essa é a melhor maneira de se fazer isso. Bom, pensa no sitemap literalmente como um mapa do seu site. Um mapinha do seu site. Ele é um mapa que designa as informações do seu site. Sejam as páginas, imagens, vídeos, qual foi a data de última modificação, como que é a navegação entre as páginas, da página tal vai para a página tal. Então, ele funciona literalmente como um mapa para o Google se localizar dentro do seu site. E esse é o sitemap, ele é um arquivinho que fica lá na sua hospedagem ou no seu site, que orienta o mecanismo de busca sobre as páginas que são novas ou páginas atualizadas, né? Novas versões daquela mesma página. Eles são utilizados para informar informações importantes para o Google. Então, quando é que foi feita a última modificação naquele post? Quando é que foi feita a última modificação numa página? Mudou o preço de um produto? Então, você precisa atualizar esse conteúdo lá no Google, certo? Então, o sitemap avisa o Google que atualizou essa informação, seja característica, imagem, vídeo, tudo isso. E esse arquivo ajuda o Google a encontrar ou rastrear as informações do seu site com mais eficiência. O Google ele pode demorar o tempo que for para indexar a sua página, isso fica a critério deles, na verdade por limitação da máquina. Mas se você só põe o seu site no ar e não informa o sitemap, algumas alterações podem demorar até 1 ano para serem feitas. Então vamos supor que você subiu uma página nova e não fez um sitemap. Talvez essa página só vá aparecer no Google daqui a 1 ano. Talvez sua empresa já tenha fechado nesse período, você nem trabalhe mais com aquilo, ou o conteúdo já se tornou irrelevante. Agora, quando você gera um sitemap, esse tempo pode baixar para, em média, 2 semanas. Em alguns casos, em algumas horas,
o sitemap já é lido e, se for relevante, já é indexado. Então, pode poupar muito tempo da tua empresa. E se não fizer isso, pode ser que você não venha nem aparecer no Google nunca, tá? Então, é sempre importante usar essa ferramenta. É uma indicação do Google e não importa se o seu site é grande ou pequeno. O Google garante. Você nunca vai ser penalizado por usar um sitemap. Tá, e agora vamos falar um pouquinho sobre algumas funções dos sitemaps. Além das URLs básicas que a gente já conhece, então quando eu faço uma postagem nova ou ponho uma nova página no meu site, os sitemaps podem ser utilizados para 3 tipos de coisas que as pessoas geralmente nem lembram. Que é para vídeo. Então, se você tem um vídeo no seu site, você pode indicar ele no sitemap, que vai ajudar o Google a indexar melhor lá o teu vídeo na rede de pesquisa, o que te dá muito mais acesso, tá? Se sua página tem vídeo, seu post no blog, as chances de aparecer bem no resultado de pesquisa são 52 vezes maiores. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso futuramente aqui no canal, sobre como utilizar bem essa estratégia. Mas só para você ter uma ideia, se você tem vídeo no seu site, além de ter muito mais resultado, colocar ele no sitemap pode alavancar esse resultado. As imagens que você tem no seu site também podem estar no seu sitemap. Então, as URLs delas, absolutas, né? O caminho da URL, se ele estiver no sitemap, já ajuda bastante também para poder aparecer lá no Google Imagens, no Notícias ou coisa do tipo. E também as notícias. Se você tem um blog de notícias, de novidades, ou qualquer coisa do tipo, no qual você posta constantemente assuntos oportunos, né? Então, essas notícias também podem estar no seu sitemap, o caminho delas, a data de modificação, a data de postagem, para que possa aparecer lá no Google Notícias, como uma notícia nova, atualizada, coisa do tipo. Tá? Então, é sempre bom esses tipos de conteúdo, seja vídeo, imagem ou notícia, estarem também no seu sitemap. Mas será que você precisa necessariamente de um sitemap? Em alguns casos sim, outros casos não. Em ambos são recomendados, tá? Em todo caso é recomendado que você tenha um sitemap. Mas não quer dizer que você precise de um. Quando que a gente precisa de um sitemap? Quando o seu site é muito grande. Então, por exemplo, seu site tem mais de 50 mil URLs. Seu site tem mais de 50 mil URLs. Então, é muito importante ter um sitemap nesse caso. O Google não vai conseguir rastrear todas essas 50 mil páginas ou mais só no robozinho lá no automático. Ele precisa ter um índice, um caminho a seguir para poder achar essas páginas todas. Se o seu site tem muitas páginas, mas elas não têm link entre elas. Então, se uma página sua não apresenta link apontando para outra e vice-versa, o robô do Google não consegue navegar entre as páginas do seu site, né, seguindo os links, porque o robozinho faz assim, ele entra no seu site principal, entra no primeiro link, e dentro daquele link ele vai para um próximo que esteja naquela página e por aí vai. Então, se suas páginas não estão bem linkadas entre elas, seja 50 mil páginas, 10 páginas, se não estão bem linkadas uma com a outra, uma página passando link para outra, vai ser muito difícil. Então é importante nesse caso que aí sim você precisa de um sitemap. Também se o seu site é novo e não tem muito link externo apontando para ele, então você subiu seu blog, ou sua landing page, sua página, seu site é novo, no Google tem 1 a 2 semanas, um mês, e não tem outros sites apontando para ele, outros sites que já são grandes apontando para ele. Então vai ser difícil do Google chegar no seu site. Quando você gera um sitemap e informa para o Google, bom, já tem onde procurar o site aqui. Aí basta o Google demorar ali 1 ou 2 semanas para fazer a leitura e começar a indexar o seu site. Se o seu site tem muito rich media, o que seria o rich media? Seriam imagens, vídeos dentro do teu site. Se você tem isso em muita quantidade, muita imagem, muito vídeo, também é importante fazer um sitemap para que todas essas informações apareçam lá no Google. As notícias também contam como rich media. Então, quando você não precisa de um sitemap, apesar de ele ser recomendado, tá? Quando o seu site é muito pequenininho, vamos supor que o seu site tem 2, 3, 10 páginas. De acordo com o Google, pequeno é até 500, mas assim, se o seu site tem 500 páginas, eu fortemente recomendo que você tenha um sitemap, tá bom?
Se o seu site tem uma quantidade de links muito abrangentes e eles são bem linkados entre si. Então, se você tem lá 1000 páginas, mas todas as páginas umas apontam para outra, né? Então não tem nenhuma página sem link interno ali, você não precisa de um sitemap nesse caso. Ainda assim, é recomendado, tá? Porque pode ser que o robô não entre em cada uma dessas páginas. E se o seu site não tem muitos arquivos de mídia, então se é uma página simples, se o site é pequeno, tem poucas páginas, se é uma página simples, só de texto ali, então aí não é necessário ter um sitemap nesse caso. Apesar de focar aqui bastante, é sempre recomendado, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre as características dos sitemaps, como é que funciona essa ferramenta, tá? Primeiro de tudo, sempre lembrar de utilizar as URLs consistentes e totalmente qualificadas. Então, se você tem um site que é https://www.casadapanqueca.com.br, você vai informar essa URL. Se você tiver esse site, mas não tem o www, retire e informe sim o www, tá? Nunca utilizando aquelas URLs relativas, que fica ponto, barra, que a gente utiliza muito em programação. Se você entende programação aí, você sabe do que eu estou falando, que é o caminho relativo. Mas se você não sabe, tudo bem, não utilize isso no sitemap, tá bom? Então você sempre vai utilizar o caminho completinho, https://www e assim por diante, tá bom? O sitemap ele pode ser postado em qualquer lugar do teu site. Então lá na sua hospedagem, você pode colocar ele dentro de qualquer pasta, não tem problema. Só é importante levar em conta que ele vai pegar daquela pasta em diante, tá? Então do diretório pai em diante. Por isso a gente sempre recomenda, faz o sitemap e põe ele lá na raiz do site. O Google até indica isso, não é uma regra, mas se você quiser que todo o seu conteúdo do site seja indexado, ou pelo menos a maior parte dele seja, tá? A gente recomenda que coloque o arquivinho XML, sitemap XML ou TXT, lá na raiz da sua hospedagem. Nunca inclua as IDs de seção. Então, o Google não consegue, ele nem pode, tá? Colocar lá para indexar uma ID de seção. Vamos supor que você tenha um site WordPress ou um site Cake. Quando você faz o login no painel administrativo, você gera um ID de seção. Então, vamos supor que você está no WordPress lá. Você tem o seu domínio /wp-admin e ele passa um número na frente, a interrogação e o número. Isso nunca deve ir no seu sitemap, essa informação, porque essa é uma URL que vai sempre variar. Sempre que você entra no WordPress ou no site que ele gera uma seção diferente, até por questão de segurança, tá? Então, esse tipo de informação não vai ser indexado e não vai funcionar o link se ele aparecesse lá no Google. Então, esse tipo de informação nunca pode ir no sitemap, tá? Vamos supor que você tem um site muito grande aí, com 50.000 URLs. Então, é ideal nesses casos dividir o seu sitemap em pedaços menores. Então, você faz lá 5 sitemaps de 10.000, por exemplo, 10.000 URLs. Você pode fazer, e aí você cria mais um sitemap, esse único, que vai apontar o caminho desses outros 5. Então, ele vai ser um índice que aponta para os demais sitemaps. O sitemap, quando ele é grande demais, quando ele passa ali de 50.000 URLs ou de 50 megas de peso, lá o arquivo fica pesando mais de 50 megas, o Google nem lê. Vai dar tanto trabalho para os servidores do Google que eles não fazem a leitura. Então, eles indicam que você divida o seu sitemap em vários pedaços, faça várias versões, sitemap 1, sitemap 2, sitemap 3, sitemap 4, e você liste em um sitemap só, apontando para todos esses outros, tá bom? É importante também linkar só as URLs canônicas. Se você não sabe o que é URL canônica, não tem problema, a gente vai fazer um vídeo aqui também falando sobre isso. Mas basicamente, imagina que você tem 2 páginas que falam sobre a mesma coisa. Então, eu tenho lá uma página, naquele site de motoboy que a gente trabalha, 5 dicas para fazer melhores entregas. Vai estar lá. E eu tenho essas mesmas informações, esse mesmo texto, os mesmos vídeos
e uma outra página só chamada Dicas para uma melhor entrega. Se o conteúdo é igual, eu preciso escolher um desses dois, uma dessas duas páginas, como URL canônica, que é a URL do conteúdo original. Não necessariamente precisa ser a que foi criada primeiro, tá? Pode ser o seu conteúdo até mais recente, se for mais interessante ou se ele for mais importante, se estiver mais atualizado. Mas você tem que escolher uma dessas duas e colocar somente ela no sitemap. A outra página, você não vai ficar perdida não se preocupa, não foi tempo jogado fora. Mas nessa outra, que não vai no sitemap, ela vai ter que ter um atributo chamado helCanonical, que a gente vai ensinar num outro vídeo sobre como fazer, tá bom? Que ela vai apontar para essa página principal aqui também, tá? O sitemap, como eu já falei aqui, eles são uma recomendação do Google e é importante ressaltar que não importa em qual situação seja, você nunca vai ser punido por usar um sitemap. Mesmo que você não precise de um, não vai te fazer nenhum mal. O próprio Google garante isso, ter um sitemap. Na verdade, sempre vai dar uma pontuaçãozinha ali a mais, é sempre um joinha do Google, porque você facilitou o trabalho deles, tá bom? É importante também falar aqui, nesse ponto, que o Google, para ele não importa que posição lá no sitemap está a URL. Por exemplo, eu tenho a home, então ela tem que estar no início. Ou eu tenho uma outra página que eu tenho que navegar muito para chegar até ela tem que estar lá para o final? Não. O robô do Google não lê naquela ordem, tá? As URLs. Ele não vai da primeira para a segunda, terceira, quarta. Não funciona assim. Ele tem um algoritmo que vai trabalhar, tá? O Google não passa para a gente como esse algoritmo, mas o próprio robozinho lá, ele precisa do sitemap e ele se vira com aquela informação ali dentro. O importante é que ele esteja lá. A ordem das informações não faz diferença. Agora chega a hora boa. Como fazer o seu primeiro sitemap? Então vamos lá. Se você tem um site pequeno ou um site grande, não tem problema. Esse é o momento. Você vai listar todas as URLs que você deseja que apareçam no Google. Então, se você tem um site aí com 10 URLs, vai ficar mais fácil esse trabalho. Se você tem um site grande, né? Provavelmente você vai ter que usar um gerador aí de sitemap para fazer isso. Mas se você tem um sitezinho menor, aqui é a dica valiosa para você. Lista num bloco de notas todas as URLs que você queira que apareçam lá no Google. O sitemap não é uma garantia que vai aparecer, mas ele já facilita esse processo. Então, listou todas elas? Show! Agora a gente vai escolher qual o formato que a gente vai utilizar para fazer esse sitemap. Se a gente vai fazer na mão, digitando, se a gente vai usar um gerador, tá? Que o próprio Google tem uma lista de geradores para isso, ou se você tem um CMS, que seja o Wix ou WordPress ou qualquer outro, provavelmente dentro dele já tem um sitemap gerado, você só precisa encontrá-lo. Ou se não tem e você não sabe como fazer, eu vou mostrar aqui agora em vídeo, capturando a tela, como gerar o sitemap, como encontrar ele lá no WordPress, tá bom? Dentro do Yoast. O Yoast é um plugin gratuito que qualquer um pode ter lá no seu site WordPress e ele já gera para a gente automaticamente o sitemap, tá? Mas ainda assim, vou ensinar a fazer ele aqui manualmente para vocês e para quem já tem o WordPress aí vai facilitar a vida. Como é que a gente pega lá os caminhos do seu sitemap, você vai ver eles prontinhos. Então vamos lá, bora para a tela do computador agora. Primeiro de tudo, você vai entrar no seu painel WordPress. Aqui eu espero que você já tenha o plugin do Yoast instalado. Então você vai descer na barra lateral esquerda até a opção do Yoast. E na sequência, dentro do plugin você vai na aba Recursos. Descendo na aba Recursos, a gente vai ter ali uma categoria Sitemap e tem uma interrogaçãozinha. Basta clicar nele e clicar em Veja o Sitemap. Pronto, aqui você já está no seu index de sitemap, que é aquele sitemap que divide os demais sitemaps, como eu já tinha explicado antes. Ele aponta para os demais. E dentro deles, como você pode ver, ele tem as URLs que vão estar ali dentro dessa estrutura. Agora eu vou ensinar vocês como que a gente consegue enviar esse sitemap, tanto o index quanto esses outros ali, ó. Cada um deles, como é que a gente envia isso lá para o Google. O primeiro passo é entrar e pesquisar aí no próprio Google Search Console. Pode pesquisar lá, dar um Enter e geralmente a segunda opção que vai aparecer já é ele. Basta clicar,
como está aqui na tela, e clicar em iniciar agora. Aqui o Google vai dar duas opções da gente provar que é proprietário daquele domínio, tá? Então tem dois jeitos de se fazer: a nível de domínio ou a nível de prefixo do URL. O mais indicado é fazer a nível de domínio, porque ele já vai incluir todos os caminhos, HTTPS, sem HTTPS, a versão com www, a versão sem www. E não é tão trabalhoso de ser feita essa verificação. Basta selecionar essa primeira opção, domínio, e inserir ali abaixo o seu domínio, tá? Sem HTTPS, sem www, nem nada do tipo. Só o início do domínio. Basta aguardar a confirmação ali e o Google ele vai dar umas instruções para a gente. Basta você copiar esse registro TXT, tá? Esse registro TXT vai mudar para cada conta, então não adianta você tentar pegar esse aqui. Esse registro que eu estou utilizando, ele não vai funcionar no seu caso, ele é exclusivo para o meu e-mail. Para cada e-mail, ele vai ter de forma diferente, tá bom? Toda vez que você cria uma conta nova no Google Search Console, esse registro, para você provar que o site é seu, ele muda. Então, cada conta vai ter um código diferente, tá? Basta você copiar esse código. Na sequência, você precisa entrar no seu cPanel. Tá? É importante que você tenha esse acesso, seja qualquer tipo de hospedagem que você tenha. Aqui eu vou mostrar numa hospedagem da HostGator, né? Então, esse é o modelinho de cPanel deles. Mas essas opções você tem em qualquer cPanel, tá bom? Você vai entrar aqui e vai digitar lá na barrinha de pesquisa DNS Editor, editor de zona de DNS ou somente DNS. Vai selecionar essa opção Zona Editor e vai clicar em gerenciar. Certifique-se de estar no domínio correto. Depois de clicar em gerenciar, clique em adicionar registro. Insira o domínio, tá? Então, da mesma forma que você tinha um domínio lá, eu vou colocar aqui, você vai colocar o seu domínio, o tipo é TXT e o registro você vai colar aquele DNS que o Google tinha gerado. Depois basta clicar em adicionar registro. Feito isso, é só voltar na página do Search Console e clicar em verificar, que você vai ser direcionado para essa tela aqui. Aqui no Search Console é bem simples. Depois que você já tiver com o domínio com a propriedade, basta descer até a opção Sitemaps na lateral esquerda. E aí você vai ver nessa tela que eu já estou utilizando diversos sitemaps, já tenho um registro de diversos sitemaps. Mas no seu caso não vai aparecer nenhum. Basta você ir lá no seu site, naquele caminho onde você encontrou o sitemap, no seu caso sendo o WordPress, copiar o sitemap index, então a URL, e inserir ali o sitemap, a URL dela, clicar em enviar. Prontinho, sitemap enviado. Agora o Google vai processar de tempos em tempos e vai ver se tem alguma alteração no seu índice. Você também pode manualmente selecionar as próximas URLs, a de post, a de página, de categoria, e ir colando lá e enviando. Não é obrigatório fazer esse passo. Se você já tiver colocado o índice de sitemap, ele já vai apontar para os outros sitemaps. Mas dessa forma você adianta o trabalho. Agora vamos ensinar como é que a gente faz o sitemap manualmente. Vamos fazer lá na unha. Bom, a gente tem 3 opções aqui. Eu vou ensinar 2, tá? A terceira não é muito comum e os sites que tem geralmente já utilizam um gerador para fazer isso. Então você tem 3 formatos básicos: o XML, o RSS ou o arquivo de texto, tá? Quando se tratar do XML, a gente pode seguir sempre esse exemplinho aqui, ó. Versão do XML, versão 1.0, qual é o encode dele? Nesse caso, para XML, sempre vai ser o TF8, tá? Então, por padrão, sempre o TF8. Qual é o URL base daquele sitemap, qual o caminho dele? E aí, na sequência, vai vir as URLs mesmos, tá? Então, a URL, ali em lock, tá? /lock. E last mod é a última modificação, data da última modificação. E por aí vai. Aí eu quero continuar colocando mais URLs. Eu vou copiar ali o URL, a abertura de chaves de URL, abertura onde abre e fecha, colar abaixo, colar o novo link, o próximo link, e assim por diante. É importante lembrar
de sempre salvar esse cara lá no seu bloquinho de notas como arquivo .xml. Você vai colocar sitemaps.xml. E também tem um arquivinho de texto, ele é bem mais simples, não é tão viável, tá? Pode ser que você tenha algum problema ali com ele. O recomendado é o XML, mas o de texto, apesar de ser mais simples de se utilizar, basta listar a URL mesmo, tá? Com a extensão. Então você vai pular HTTP ou HTTPS, e o seu www, domínio barra qual é a URL. Então se é .php, .html, você vai listar aqui, uma abaixo da outra. O problema do arquivo de texto é que, por ser muito simples, ele não passa muitas informações para o Google. Ele é prático de ser feito, fácil de ser feito, mas não é muito confiável. Então o Google não consegue dar garantia de que ele vai fazer a leitura e indexar essas URLs. E o que você achou da aula de hoje? Agora que você aprendeu como aparecer lá no Google e como ajudar o Google a colocar o teu site lá na rede de pesquisa, e aprendeu a fazer o seu sitemap, acessar o Search Console e subir o seu sitemap para lá, o que você achou? Consegue fazer isso sozinho? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreve para não perder nenhum vídeo dessa série, então dá uma valorizada aí no trabalho, deixa um comentário e até a próxima!